Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Saúde Alerta, que está no ar. Minhas convidadas de hoje é a doutora Lilian Tomé, presidente da APGO, que é a Associação Paraense de Ginecologia e Obstetrícia, tá? E a nossa comentarista convidada, a doutora Marília Xavier. Ela é infectologista e dermato, né? Professora da UFPA, vai nos ajudar aqui no comentário. Doutora, obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. E o tema de hoje que a gente vai estar discutindo é o câncer de colo de útero. Até aí se fala muito e a gente tem falado porque os números realmente são preocupantes. No caso do Pará, ainda mais, porque ocupa ali uma colocação que ninguém gostaria de ter. Por onde a gente começa, doutora, quando se fala nisso? Porque é um tema cercado de questões de várias perspectivas que vão desde profilaxia, mas também questões culturais, religiosas. Por onde a gente começa? Eu começaria primeiro empoderando as nossas mulheres, porque o câncer de colo e todas as doenças levam alguma coisa de culpa, né? As mulheres não fizeram preventivo e não é fato. A cobertura de captação de lâminas é bastante alta no nosso estado. O problema não é esse. As nossas mulheres fazem preventivo. Segundo, falando que falar sobre o assunto é sempre muito importante. Por mais que se fale, a prevenção é sempre o caminho. E hoje, mais do que nunca, já falando em prevenção, temos que falar em vacinação. Então, acho que para iniciar, nós começaríamos por essas duas questões. Marília, a questão do câncer de colo de útero, a gente, como a doutora começou, está ligado realmente a essa perspectiva. Inicialmente, prevenção, cultura, a mulher sendo colocada, a sociedade que ainda tem seus discursos. Por onde você começaria? Bem, eu acho que a questão dos fatores de risco, principalmente num estado como o Pará, elas são diversas, porque são várias populações de mulheres, né? Tem aquelas que estão na cidade, tem aquelas que são as ribeirinhas. Agora, é como a doutora falou, na verdade é colocado como se a culpa fosse da mulher. E o Estado, ou mesmo a questão do homem, né, fica como se estivesse fora dessa história. Ora, se um dos fatores mais importantes é o HPV, então nós também temos que falar na questão do risco da infecção pelo HPV. E isso não pertence somente à questão feminina, à questão da mulher. Então, a responsabilidade é muito maior. E HPV são fonte de sexo, de relações sexuais, na maior parte das vezes. Sem dúvida nenhuma, ele está associado ao HPV. Mas uma grande professora que fala muito bem sobre câncer, a professora Angelina, ela tem uma analogia que eu gosto muito. Ela fala sobre o brigadeiro. Ela diz que o câncer de colo de útero é um brigadeiro, onde o chocolate granulado é HPV. Olha isso. Então, você precisa de muitos ingredientes e de manipular esses ingredientes para ter um brigadeiro e depois você vai passar no chocolate granulado. Então, o HPV está para o câncer de colo nessa proporção. Então, para da infecção do HPV para o adenocarcinoma invasor, porque o in situ ainda é tratável e muito bem tratável, você tem aí no mínimo 5 anos. Ok. Marília, a questão da vacina, a gente sabe, isso já foi discutido amplamente. A gente, mesmo quando participa de debates mais amplos, a gente percebe que se levantam pessoas que defendem algum tipo de cuidado, porque de repente estaria se incentivando precocemente a menina a iniciar uma vida sexual dentro de seus âmbitos religiosos. Você percebe que isso, de repente, é um ponto que se precisa ainda... A gente precisa se vacinar e a vacina ainda não é algo que está na cultura dessa profilaxia. Nós vivemos um período de volta ao obscurantismo, né? Quando a gente está falando em vacina para HPV, imagina, tem gente que não quer vacinar as vacinas clássicas necessárias na aquário infantil. Assustador. Quer dizer, isso é assustador.
negar o progresso. Então, quando se falou em fatores de risco, é o que ela colocou, o HPV, lá, o granulado, mas tem uma série de outros fatores que fazem o terreno propício para que aconteçam situações como essa, com a situação do câncer. E certamente fatores culturais e religiosos, lamentavelmente, estão envolvidos. Não são únicos, mas estão fazendo parte desse caldo que proporciona. Né, eu acho. Agora eu vou fazer uma pergunta assim, importantíssima para a nossa presidente. Por que o Pará está nesse protagonismo? O que é que tem na nossa região que, de repente, essa patologia encontra, o que precisa para ocupar esse índice que a gente tem aqui? São diversos fatores responsáveis. Já disse que a cobertura de acesso ao preventivo ela é bastante grande aqui, mas, como a Marília bem disse, não cobre toda a população. Há populações que não têm acesso. Uma colega, uma professora muito importante, que fez o doutorado nessa área, a doutora Valéria Pontes, ela mapeou todo o estado, as razões, os motivos e quem é a mulher que morre de câncer de útero no Pará. É uma mulher que já tem mais de 2 filhos, vive a família com menos de R$300 e não tem nenhum acesso à saúde. Hoje é essa mulher que morre de câncer. Isso é a mortalidade no estado. Agora, a prevalência é um outro fator. A existência de novos casos, ela é muito grande. Agora, quantos desses casos chegarão à mortalidade depende do acesso. Então, o acesso aos serviços de saúde e a qualificação dos profissionais que direcionam e que encaminham esses casos, porque muitas vezes o diagnóstico é suspeitado, mas essa paciente leva muito tempo para chegar nos serviços, o encaminhamento na rede é intrucado e existe o fator também dos laboratórios que fazem análise das lâminas. Então, a gente pode citar uma série de fatores. Sim. Marília, vida sexual, a gente também tem números que acusam a gravidez na adolescência. O que é que tem na nossa cultura? O que é que de repente você percebe que pode ser sim um catalisador? A educação sexual ela é fundamental. Não falar sobre sexo é um absurdo. Não conversar com os nossos adolescentes e os nossos jovens sobre isso é um absurdo. E se nós formos olhar também essas estatísticas, a gente vê que o início da vida sexual, em determinadas populações, principalmente, ela acontece muito precocemente. Então, na verdade, essas mulheres que estão começando a fazer sexo cedo, porque não sabem exatamente como se proteger, estão numa condição de exclusão, depois elas não vão conseguir o acesso ao sistema de saúde, né? E a gente sabe que realmente é uma caminhada difícil até ser atendida, então são essas meninas, podemos dizer assim, que vão adoecer. Então nós temos que trabalhar profundamente, sim, prevenção, que não é só questão da vacina, mas também, né? Mas, sobretudo, a questão da educação sexual. Ok, completando. Essa população da jovem menina que já inicia a sua atividade sexual sem qualquer informação, é uma população desprotegida e, muitas vezes, em situação de carência socioeconômica. E por não ter acesso ao serviço de saúde, não ter acesso à educação sexual, ainda mais agrego a isso a absoluta, não só falta de educação sexual das meninas, mas especialmente dos homens da região norte. Eles não usam camisinha, não querem usar, não foram educados a usar. Não é só o HPV, o câncer de colo que está em alta aqui, sífilis na gravidez está voltando. Contudo, tem uma série de fatores, mas está relacionado com isso. E hoje existe assim, uma desproporção entre o medo de se contaminar e a utilização da camisinha, do condom. Porque já não se acredita na mortalidade pelas DSTs. Hoje parece que está banalizada essa questão. Tudo tem cura, tem tratamento, inclusive o HIV. Você vê entre os jovens... Se perdeu o medo das doenças venéreas. Parece, né? Parece. Ok. O tempo é curto, é um assunto, como a gente pôde perceber, tem muitos prismas, né? Nem sempre é fácil das pessoas
realmente aceitar, porque vai mexer com alguma coisa que não é tão simples assim. Mas eu quero agradecer a doutora Marília Xavier, quero agradecer a nossa presidente da PGO, tá? Eu quero agradecer você também pela sua audiência e espero ver você na próxima semana com outras novidades da saúde. Até lá!